Eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar as diretrizes do Senai digital, tá? E depois a gente retorna aqui à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Bom, aula passada, eu tinha até esquecido dessa atividade aqui. Aí foi a que a gente, foi o que tinha faltado, né? Que era a atividade 4 do orçamento, tá? E aí, para as outras aulas, né, a proposta, né, depois da atividade, acompanhando obviamente, a teoria, né, de instalação predial. Desculpa, gente. Acompanhando a teoria, né, já uma tentativa. A primeira tentativa foi lá em comunicação oral escrita, né? Em que a gente, né, já teve aquele primeiro vislumbre do que é um relatório técnico, inclusive, né, foi a primeira atividade descritiva, né, discursiva que vocês fizeram lá em comunicação oral escrita. Então eu já, inclusive, já na aula anterior, né, a aula passada foi do ar-condicionado, deixa eu ver. Beleza. Aqui eu tinha disponibilizado os arquivos para vocês, né? Os arquivos que a gente vai utilizar na disciplina, ok. Então era isso que eu tinha que ter certeza. Então eu já falei do laudo do parecer, né? Beleza. Então falta, deixa eu olhar aqui. Eu vou mostrar esse de limpeza de faixa de servidão e também aproveitar e mostrar essa proposta de honorários, tá? Geralmente, como você prepara uma proposta de honorários aí. É porque, assim, tanto o eletricista, não, desculpa, o eletrotécnico e o engenheiro eletricista, eles têm, obviamente, o engenheiro eletricista, ele tem a abrangência total, o eletrotécnico, ele tem um limite de 800, igual a gente viu lá na 800 kVA de potência, tá? Igual nós vimos lá na UC, ou na UC não, uma dessas aulas aí que eu falei da resolução 74, tá? Que você, deixa eu abrir aqui a proposta de honorário. Vou aproveitar e já falar dessas duas hoje. Vou mostrar já mais um outro modelo que a gente pode utilizar.
Vou aproveitar, vamos falar da NR16. Isso. Aí, ó, o laudo, esse laudo sendo com esse nível aqui, né, até 800 kVA, tá? De potência. E detalhe, ele fala aqui de potência, tá? Um detalhe que eu vou comentar aqui com vocês. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui foi de uma rede de distribuição de energia, tá? Se você olhar na resolução 74 aqui, foi até um aluno que me perguntou, quando eu tava, é porque eu tenho outra turma que eu estou ministrando essa mesma aula aqui. E aí eu achei interessante porque ele perguntou, professor, então transformador, né, até 800 kVA, como eletrotécnico, eu posso assinar. Acima disso, né, eu não posso. Só o engenheiro eletricista que tem abrangência total. Professor, e a rede 13.8? Então quer dizer que eu posso, né? 800, se 800K eu posso, 13.8K eu posso. Aí foi aí que me deu um estalo. Eu falei, você pode. Aí eu, pera aí. Você tem que ter uma noção em que esse 800K aqui, a gente fala K para abreviar, mas você tem que pensar que eu estou falando de potência aparente. Lembra lá em eletricidade, deixa eu ver se eu. Ixi, ah, tá aqui, caneta. Lembra lá em eletricidade que a gente, que eu comentei, circuitos de tensão, né, o circuito CA, né, alternado, quando a gente fala, né, que é basicamente o sistema elétrico de potência, que a gente utiliza, né, na baixa, na média tensão, tem a potência aparente, tá? Até então, lá em eletricidade, quando você estudou lá no segundo grau, lá no terceiro ano do segundo grau, só foi circuitos de tensão e corrente contínua. Aqui, né, no mundo técnico, no mundo de engenharia elétrica, você aprende além do contínuo, que ele ocorre em placas, né, de computador, tal, equipamento, na parte interna dos equipamentos, né, eletroeletrônicos aí, principalmente o eletroeletrônico. Você tem o conceito de potência aparente. Aqui é a potência normal, que a gente conhece lá pela fórmula, né? Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. A tensão é em volt, a corrente é em ampere. 1 volt vezes ampere é igual a 1 watt. Temos a potência reativa. Então, até então, em corrente circuito contínuo, você só tem essa fórmula aqui. A partir do momento que eu lido com tensão corrente alternada, eu tenho que considerar a potência aparente, que geralmente nos livros é um S, tá? É simbolizado pela letra S, e a unidade de medida dela é o volt-ampere. Agora você vai entender onde que eu estou querendo chegar. E a potência reativa, né? É igual eu expliquei lá em eletricidade, só refrescar. Por exemplo, num gerador, se eu não consumir essa potência reativa para gerar o campo eletromagnético, eu não tenho potencial elétrico nas linhas de transmissão que vão chegar nas cidades, né, e alimentar os circuitos, tá? Do mesmo jeito, na indústria, se eu não tiver o consumo de potência reativa fazendo com que induza o campo eletromagnético, o motor ele não gira sozinho, não, tá? Se não tem indução eletromagnética no motor, você fala que o motor está queimado. E literalmente ele vai estar queimado por quê?
porque a bobina vai perder, né, o enrolamento. Geralmente, quando a gente olha lá dentro do motor, a gente vê o enrolamento lá, nossa, um monte de cobre, né? Cobre desencapado enrolado aqui, mas ele não está desencapado. Ele tem uma resina que você acha, uma resina, né? Torna a cobertura invisível e você está jurando que ele tá desencapado. Se ele tiver desencapado, se não tiver essa resina, ele não vai gerar o campo magnético aqui em volta e, por sua vez, o motor não vai gerar uma força no enrolamento para ele girar sozinho, não, tá? Então, essa energia reativa é o responsável por isso, tá? Por gerar o campo eletromagnético, então tem consumo. Eles chamam de energia, volt-ampere reativo. E a potência, obviamente, a que realiza trabalho é em watt. Refrescando a memória mais especificamente, a fórmula é a mesma, tá? Basicamente. Só que a potência aparente, ela ainda tem a adição do fator de potência, que é o cosseno desse ângulo aqui, ó, do ângulo θ, tá? Fazendo uma analogia com o triângulo retângulo pitagórico aqui, né? Aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto adjacente ao ângulo e aqui é o cateto oposto. Então, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O seno é o oposto pela hipotenusa. Por isso que o fator de potência, né, é o cosseno, né, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí, motores, a própria ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que as indústrias regulem esse fator de potência para 0,92, que dá aproximadamente um ângulo de 23 graus aqui, tá? Essa é a configuração. Então, por que que eu estou reavivando essa memória aqui de vocês? Porque quando ele está falando aqui uma demanda de energia de 800 kVA, ele está falando dessa potência total, que ele está considerando aqui está realizando trabalho no cliente, e aqui, se for motor, né? Aqui está sendo consumida para gerar o campo eletromagnético, porque se não tiver esse consumo, essa geração de campo eletromagnético, o motor ele não gira sozinho, não, viu? Ele só começa a aquecer lá, e aí fumaça e não faz nada, ele não gira sozinho, não, tá? Não tem nada nele. Então, quando eu falo volt ampere, tudo junto, né? Aí por que que na época eles criaram essa diferença aqui? Porque potência é watt. Daí eles fizeram essa distinção, toda vez que falar volt ampere, né? Porque a fórmula é volt vezes ampere, aí é potência aparente, né? E volt ampere reativo, que é para dizer que é a potência que vai ser consumida no motor, né, para gerar o campo eletromagnético. E essa daqui é que gera, que realmente vai gerar o torque no motor, para o motor, sei lá, de 3 CV, 10 CV, 60 CV, né, cavalo vapor lá, ele girar, né, na velocidade angular que ele gira normalmente aí. Então, quando fala que você tem atribuição para demanda de 800 kVA, ele está querendo dizer que é potência. E aí a gente confunde geralmente, né, com a nossa rede, até que com a baixa tensão nem tanto, né? A nossa aqui é 220/380 volt, lembrando que aqui é o mono e aqui é o bifásico, a tensão de linha. Agora a rede de média tensão, que é a rede que você faz essa limpeza de faixa de servidão, é a mais comum nossa, que é a 13,8 kV. E aqui nós ainda temos a 34,5 kV. A 13,8 é a 15 kV, né? Ela é projetada para suportar 15, e a 34,5 é projetada para suportar 36,2.
Então, vocês estão vendo que é quilo, né? Geralmente a gente, como se diz, por vício de linguagem, nós da área técnica, da área da engenharia elétrica, nós somos, né? Às vezes a gente fala K, tá? Mas se o volt tiver sozinho, é tensão. E daí, olhando, né? Olhando, aí foi aí que veio a pergunta do aluno. Eu não me lembro, acho que foi de Niquelândia. O aluno pegou e perguntou, professor, então quer dizer que rede de média tensão 13,8 eu posso, né? Porque é 13 kV, né? Né? 13 K, né? Eu falei, olha, volt ampere é potência. O volt sozinho é potencial elétrico dessa rede, tá? Aí lembrando que esse daqui é o bifásico, tá? É igual o 380 aqui, ó. E na verdade, por cada fase é 7.965 volts, tá? Mas a gente conhece como 13,8. Então, nós somos levados, né, a acreditar que aqui é tensão e aqui também é. Aqui é tensão, aqui eu estou falando de potência. Daí eu procurei, ele fez essa pergunta, né? Depois eu olhei no documento e vi que qualquer nível de tensão, tá? O eletrotécnico, ele pode fazer manutenção, inclusive pode fazer um laudo igual esse daqui, ó, que é da limpeza de faixa de servidão, tá? Ah, professor, então quer dizer que eu posso fazer independente se é 13,8, 138 kV, até onde eu fiz a pesquisa. Nessa, você pode até vir aqui, ó. Você põe aqui, ó, 13,8 kV. Ó, tá vendo que ele não encontra nada no documento. Você pode ainda pôr só KV, ó, que ele vai encontrar, ó. Na verdade, ele achou só uma, tá vendo, ó, esse amarelinho aqui, ó. Ele achou só uma referência em kilovolt, tá? Vou ainda ser mais específico, V, né? Aí o problema é que V, todo V que tiver aqui, ó, do número romano, né? O V aqui da grafia, tá vendo? Que agora encontrou um monte. Mas aí, ó, colocando KV, só apareceu essa única referência aqui. E quando fala só de volt, né, ou kilovolt, eu só estou falando de tensão, de nível de potencial elétrico da rede. Então, a conclusão que eu cheguei, que você pode fazer laudo, projeto, tá? Para linhas de distribuição, linha de transmissão, virtualmente para qualquer valor, tá? A menos que haja, né, uma outra norma que fale isso, mas pelo menos aqui, ó, você só tem restrição quanto à demanda de energia, ou seja, a potência que aquele cliente tem, ou seja, a subestação, tá? Ou de um transformador em um poste do cliente, né? Ou dois transformadores ela abrigada ali, né? Num cubículo, ou três ou quantos tiver essa subestação, tá? Então, se essa subestação tem a potência, né? Aí a gente fala de potência, né? Kilovolt ampere, volt ampere é até 800. Agora, nível de tensão da rede, vocês podem fazer laudo, projeto para qualquer nível de tensão, tá? Inclusive, eu vou pesquisar, né? Ver se tem outro documento, mas até então que eu encontrei, potência, você só pode fazer até 500. Mas, não, só para vocês terem uma ideia, tem projeto de execução para rede de distribuição, tá? Isso aqui é um exemplo, ó, de um projeto. Deixa eu pegar aqui um que eu vou, inclusive, aproveitar. É,
Só pegar um aqui. Só um minutinho, gente. Mas será que eu deixo? Deixa eu ver se tá na outra aqui. É porque eu tô procurando. Nossa, eu tava procurando um regulamento na aula passada e o bicho tá bem aqui. Um minutinho, galera. Deixa eu ver se esse projeto evidencia aqui. Ó, isso aqui é a bacia hidrográfica, ó, da. Ó, isso aqui já é na água, tá? A bacia hidrográfica aqui, ó. Isso aqui tem a hidrelétrica, tá vendo? A vista superior aqui. Aqui é o vertedouro, tá? Aqui tá o transformador de potência, tá? O que sai lá direto da hidrelétrica, ó, vai na linha de transmissão aqui, ó. Vem por essas linhas de transmissão, ó. E aqui essa é a primeira subestação com linha de transmissão. Então a faixa de servidão, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, coloca aqui LT. É, não tá achando que não. Ah, lembrei aqui. Ah, não, isso aqui é só da subestação. É, por exemplo, essa daqui, ó, lá do DAI ali de Anápolis, tá vindo aqui, ó. Quero ver a entrada dela. Isso aqui tá saindo as redes 13.8 para alimentar ali o município, né, de Anápolis ali e no entorno. Deixa eu ver a entrada aqui, ó. Vem, ó. Por exemplo, nessa subestação, ó, tá chegando uma linha de 138 kV e também tá chegando uma outra de 138 kV. Então tá chegando duas redes de 138 kV que vem da linha de transmissão lá da hidrelétrica, lá da geradora de energia, tá? E daí ela sai da subestação para alimentar a zona urbana, né?
A maioria, pelo menos nossa aqui em Goiás, é 13,8, tá? Em algumas regiões tem aqui Santa Bárbara, que é depois de Trindade. É, eu já fui lá numa empresa lá e eles têm uma rede de 34,5 kV, tá? Mas urbana geralmente é 13,8. Qual que é o motivo? É porque os equipamentos, transformadores, por exemplo, um transformador de 75 kVA de potência para 13,8, sei lá, vamos supor que ele é do tamanho desse celular aqui. Agora, o 34,5 kV, ele dá mais ou menos uns quatro celulares desses, tudo junto, né? Um grandão, como se fosse essa garrafa aqui, ou um pouco maior que essa garrafa. Aí junta isolador também, que é bem maior, tá? E aí, como ele tem um volume maior, né, para 34,5 kV, você precisa de espaços maiores, né, aí faz indução eletromagnética e, e eu vou ensinar para vocês mais para frente, mas já de antemão, a rede, se você for andar aí pela sua cidade aí, né, você vai perceber que os transformadores que tem na rua, na maioria é de 75 kVA e de 112,5 kVA, tá? De potência. É raro você encontrar um de 150, um de 300, é mais raro ainda, tá? De 150 você acha, mas é em poucos locais. O normal é 75 e 112,5. Maior do que isso, você vai encontrar numa indústria, né? Num cliente que tem uma demanda alta. Mas para alimentar a rede de distribuição urbana, são esses transformadores. Então, sai da subestação aí da sua cidade, né? 13,8, e aí na planta de situação, né? Na planta de situação aqui, ó, não vou abrir isso daqui, que esse arquivo é muito pesado. Vou abrir o outro. Aí na sociedade, aí, ó, isso aqui é chamado de planta de situação. E aqui, ó, eu tenho aqui um recorte aqui de Goiânia. Eu tenho essa quadra aqui, ó, tá vendo o tanto de lote que tem, ó? É lote 987654321. Olha o tanto nesse quarteirão aqui, né? Então, você pega o 13,8, vai liberando ele nos postes aqui, né? Coloca um transformador ou de 75 ou de 112,5, né? E aí ele faz a conversão para baixa tensão e, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, só tem residência. Aí ele libera direto da baixa tensão que sai desse transformador da bucha de baixa tensão para cada um desses clientes aqui. Agora, se eu tiver uma indústria, aí eu posso ter um de 75, 112,5 até maior, tá? E tudo, né? Aqui na rua, aqui no centro urbano, é mais fácil, porque a altura do poste, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Porque a altura, né? Da cabeça do poste até o solo, né? Até o engastamento, ela é padrão. Por exemplo, a gente tem postes de 9 até 14 metros. O de 14 metros, geralmente a valeta, você afunda ele 2 metros, ou seja, vai sobrar 12 metros. Então, na redistribuição, a maior altura é de 12 metros, com um poste de 14, tá? Então, essa altura, ela é fixa. Ah, geralmente, né?
Obviamente, né, pode ter árvore embaixo, aí o pessoal da poda faz poda, mas aí, como se diz, no meio do mato, você tem que fazer essa limpeza, né? Então, essa faixa de servidão, né, e até inclusive o início da minha, né, do meu questionamento aqui, né, essa faixa de servidão, ela existe para você fazer a limpeza, que principalmente na rede de distribuição aqui, né? Principalmente aqui na rural, né? Você deixar essa altura fixa entre a estrutura aqui, né? Entre a linha, né? A linha de distribuição. Aqui mal dá para a gente enxergar. Ela é essa aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Isso daqui eu me lembro que nessa parte aqui é a rede rural, tá? Então eu não posso ter árvores aqui embaixo, né, residências e tal. Na verdade, pode, viu? Mas aí é outra história. Aqui no meio do mato, eu tenho que fazer essa limpeza aqui, tá? E aí você, né, já que professor, então eu entendi. Então é uma rede de média tensão, eu posso fazer esse laudo, então eu posso assinar na qualidade aí de eletrotécnico, né, de especialista, né? Às vezes você trabalha para a própria concessionária. E aí, quando você é chamado ou, né, você se apresenta lá você faz um cadastro, tá? Geralmente, quando você é da área é o técnico de segurança ou engenheiro de segurança. Mas você pode se cadastrar lá para ser. Aí você é, cadastra seu currículo lá falando: olha, eu sou eletrotécnico, mas eu já trabalhei tantos anos na concessionária de energia, né? Então, relacionado à rede de distribuição, eu tenho experiência. Então, você vai ser chamado aí o juiz ele vai olhar lá a lista de especialistas, do pessoal técnico que tem e pode te chamar para ser um representante ou do reclamante ou da empresa reclamada, tá? Geralmente do reclamante, que da reclamada ela já tem os próprios especialistas ali, geralmente eles chamam alguém do quadro ou alguém de fora aí, dependendo, tá? Então, entendi, professor. Se esse serviço, esse laudo é relacionado, é para falar que a rede está instalada em conformidade, aí nesse caso aqui eu acompanhei, tá? Na verdade, foi outro que fez o serviço, eu estava lá acompanhando, ajudando ele a fazer o laudo, tá? Lá do engenheiro de segurança da terceirizada. E aí a gente tirou as fotos, né, quando da visita, para atestar que o pessoal estava fazendo a limpeza da faixa de servidão com, né, em conformidade, tá? Então a justificativa é essa, e você pode justificar, olha, potência, eu estou fazendo o laudo relacionado à estrutura com nível de tensão 13,8 e eu posso, não é potência do circuito, não. É a infraestrutura, quanto à organização, quanto os ditames aí das normas relacionadas. Aí isso sim você pode fazer. Aí geralmente, né, um laudo dessa natureza aqui, eu coloquei do jeito que a vara do trabalho, tá? Ela recebe. Aí, obviamente, tem aquela personalização que você pode fazer aqui. Aqui eu simulei, que aqui é o escritório desse profissional. Aqui é a formação dele, né? Com aí no caso for você, né? Futuro eletrotécnico, seu CRT, né? Do Conselho dos Técnicos, a contratante. Quem pediu foi a Equatorial, tá? A Equatorial, juntamente para a empresa que é a que eu dei consultoria, ela precisa apresentar esse relatório em todo o serviço que ela executa, tá? Que no caso é esse de limpeza de faixa de servidão.
Então, basicamente, é um retângulo imaginário, fazer o desmatamento aqui, tá? Professor, mas, sei lá, deixa eu até pegar aqui. O senhor está falando, que ver, ó, tem as NBR. Se eu não achar NBR aqui, eu abro a apresentação e só mostro aqui. BR 54. Ah, já sei. Já tá aqui, ó. Ó, acabei que eu achei o documento que eu tava precisando aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui é a faixa de servidão. Aí, geralmente um projeto, ó, isso aqui é um exemplo de projeto, né, que você segue, ó. Aí, geralmente tem as flechas aqui, né, do cabo, a altura da estrutura, a altura da catenária aqui, né, do projeto, ó. Tá vendo que tem a faixa de servidão aqui, ó. Aí, se é isso aqui é do urbano, né? Da rede urbana. Aqui está mostrando, né? A estrutura em si, mas poderia ser muito bem da rede rural, tá? Ó, o bom que eu achei, né? No final, ó, 5422. Essa norma aqui, ela fala das distâncias, tá? Em que uma linha de transmissão tem que ter em relação ao solo ou estruturas, tá? Tá vendo esse anexo aqui, ó? Aí você pensa que. Não, isso que eu dou no horário eu vou mostrar daqui a pouco aqui. Então você pensa, né? Eu também achava isso, né? Antes de conhecer esse documento. Você pensa assim: ah, não. Então quer dizer que a faixa de servidão é essa daqui. Então tem que estar tudo limpo embaixo aqui, ó. Não tem é, situação em que eu tenho algo passando por baixo. Tem sim, ó. Travessias em rodovias, no caso isso aqui é ferrovia, tá? Rodovia, esse desenho daqui de cima, ó. Tem que ter uma distância mínima aqui, tá? Isso aqui é ferrovia, né? Ferrovia não eletrificada, né? Tem aquele metrô a diesel, né? Ó, travessia de águas navegáveis, tem que ter uma distância até o leito da água aqui, ó. Aqui, ó, tem linha de transmissão, tem que ter uma distância mínima do cabo, o mais próximo aqui da linha, né? Com a rede de distribuição. Isso aqui é linha de distribuição, isso daqui de cima é rede de transmissão. Tem aqui, ó, pasmem, pode ter linha de transmissão passando por cima de, né, edifícios aqui, de casas, né? Vamos dizer assim. Então, tem essa situação, tá? Mas aí é linha de transmissão, não é rede de distribuição, que é mais baixo. Mas tem essa opção. Inclusive, tem uma de uma chácara que a situação é interessante, que aí a cliente falava que quando os pássaros vinham e eles costumavam ficar porque a casa ela não tinha aquele o forro, né? E aí às vezes os pássaros eles vinham e paravam bem na parte da casa aqui embaixo, no forro, e às vezes eles simplesmente caíam no chão, na hora que eles pousavam na estrutura da casa. Tipo assim, ó, aqui mais ou menos aqui, explicando mais ou menos aqui, ó, aqui embaixo, ó. Os pássaros vinham aqui, ó, aí na hora que eles pousavam aqui, mesmo tendo a distância aqui, aí dava uma indução eletromagnética, o pássaro, pá, caía no chão. E aí teve que fazer um estudo aqui
para o que que era mais barato? Mudar a rede, né? Ou mudar aqui a casa. Eu sei que a decisão foi de mudar a casa mesmo, tá? Aí eles estão sendo indenizados lá para fazer a mudança, porque a distância não é mínima. Aí teve questão que, se a casa foi construída depois da rede de transmissão, mas a decisão até então lá do juiz foi de indenizar, tá? Porque se está tendo aqui, ó, não deveria ter na parte mais alta aqui da casa, aqui, né? Aqui parece óbvio que vai acima, né? Mas tem que ter do nível mais alto aqui da casa essa distância mínima aqui, tá? Então, aí você vai fazer, ó, o resumo, aí você explica o que que é a limpeza de faixa de servidão, né, de uma linha ou transmissão, incluindo poda de árvores, consiste em limpar toda a vegetação abaixo do eixo, né, do eixo e na parte ali de trabalho, né, tem uma expressão aqui em cima que fala disso aqui, ó. E suas adjacências, né, em consonância com as normas, né, no NR10, trabalho em altura, é, máquinas, máquinas e equipamentos, no caso o anexo 5, tá? Da NR12, né? E aí você faz toda essa verificação, tira foto, verifica se os funcionários que estão trabalhando, eles têm o devido treinamento, inclusive nesses cursos aqui, tá? Se estão paramentados, utilizando os EPIs, os EPCs corretos, estão utilizando as técnicas, nossa, hoje está difícil, hein? As técnicas, se o trabalho realmente foi feito, porque esse relatório aqui, além de provar para a Equatorial que foi feito o trabalho, né, que aí vai justificar o pagamento da terceirizada. Desculpa, gente. Hoje está difícil aqui. Além de fazer essa justificativa, né? Porque se a Equatorial for acionada, não, ó, eu fiz, profissional da empresa, né? Dessa empresa aqui, fictícia que eu coloquei, mostrou, provou, fez o relatório aqui. Então, geralmente, quando você faz esse último texto aqui, ó, aí você fala assim, há convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NRs supracitadas. Você não tem que falar de novo, né? Geralmente, quando é técnico, né, lá na sua TRT, né, no seu termo de responsabilidade técnica, você vai fazer um texto, geralmente esse daqui, ó. Esse texto você vai pôr lá no campo de serviço, né? O que que foi prestado? Porque aí, na hora que você gera a TRT, o pessoal da fiscalização lá do Conselho, né, Regional aí dos técnicos, eles vão verificar conformidade com a resolução a 74 aqui, né? Vão verificar tudo. Se tá tudo ok, relacionado, e aí vão autorizar, né? Ah, não, realmente essa TRT aqui, o técnico, você tem habilitação para isso, né? Você tem atribuição, né? Melhor dizendo, a habilitação você já tem, né? Mas a atribuição para a sua habilitação de eletrotécnico, né? E aí vai liberar. Aí geralmente o restante dela fica impresso. Quando você gera, fica só a metade. Aí depois o restante dela é impresso. Você pode imprimir, tirar a cópia, né? Fazer assinatura. Também quem te contratou faz a assinatura ali por meio tem aquela assinatura digital, né? Você pode, inclusive hoje você pode fazer pelaquela lá do ponto .gov, né? E ainda mais mostrando um documento aí que tem fé pública, né? Que é do seu conselho aí, né? Você é habilitado, então vai estar tudo certo.
Então você vai falar para o juiz, né, para a empresa, que está tudo em conformidade. O ideal é que você faça também um relatório, né, fotográfico. Então, coloquei os anexos aqui mostrando o serviço que foi acompanhado aqui, ó. Tá vendo? Eu só usei mais 2 páginas aqui. Poderia, se fosse o caso, mostrar ainda mais, poderia, tá? Mas aqui já tá de bom tamanho aqui. E aí você faz a assinatura e coloca em anexo a ART, né, se for um engenheiro, ou a TRT, se for um eletrotécnico que faz, né, que vai executar esse laudo aqui, tá? E aí, no caso, você tem que, se for da faixa de servidão, que é linha de distribuição ou linha de transmissão, lembrando que não tem restrição quanto ao valor do potencial elétrico. Só tem restrição quanto ao valor da potência da subestação, tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Até o monitor, como é um monitor novo, né, o Leonardo? Pois não, Valdir, pode falar aí. O novo monitor até perguntou se hoje era segurança, né? Aí eu falei, não, hoje ainda é aula de instalação predial ainda. Pode falar aí, Valdir. A mão tá levando. O exercício na aula passada, você mudou o exercício, parece que é o 3 lá um relatório de. Sim, mudei a planilha, né, para ficar Isso, melhor, né? Por exemplo, quero pela internet, 2 colunas pro de loja um, né? Sei lá, loja loja do 2. mecânico. E a loja 2, sei lá, eletroenergia, Agel, né? Sim, aquela outra que você fez, eu não consegui, assim, que você pôs e depois você tirou. Tem que mandar os dois ou você mandar esse agora? Não, de preferência aquela ou aquela última, mas se você já fez, né? é, é, Não, Não tem eu só fiz, problema não, tá? É porque eu eu fiz. coloquei aquele arquivo já com as planilhas, né? Uhum. Já, já toda acertada ali, que aí fica melhor, né? Que aí Não, na SAP fala para você fazer 3 orçamentos, mas lá só tava mostrando um na planilha, né? isso, eu fiz só, eu no que de um não fiz não, eu fiz esse de, que você pediu três, da internet, loja um loja 2. Então, o outro não precisa Isso. fazer então não. Não. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.